Judas, capítulo 3, versículo 3 e versículo 4. Lembrando que essa será uma exposição bíblica dessa epístola, né, de Judas, que foi feita, né, pelo nosso pastor Aldenor Pacífico. Judas, versículo 3 e versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Amém. Oremos, meus irmãos. Senhor, neste momento onde a Tua palavra será exposta, nos ajude, ó Deus. Nos ajude a prestarmos atenção na Tua palavra. Nos ajude a ouvir a Tua palavra e obedecê-la. Ajude-nos, ó Deus, a estarmos com os nossos ouvidos preparados, prontos. Que todo exercício que nós fizemos durante a semana, na nossa leitura individual e o nosso culto particular, tudo aquilo que nós treinamos durante a semana em ouvir a Tua voz, que possa se manifestar agora nesse ponto mais alto, ó Deus, das nossas vidas, que é o domingo, dia do Senhor, o momento de culto, onde a Tua palavra será pregada. Tranquilize, Senhor, as nossas crianças. Tranquilize o nosso pensamento com as dificuldades que certamente enfrentaremos nos nossos afazeres amanhã, mas nos ajude a focar agora, Senhor, na Tua palavra. Traga a paz, o refrigério necessário para as nossas vidas. Exorta, Senhor, e corrige os nossos corações nesse momento. Nos dê corações humildes para estarmos dispostos a isso. E a mim, Senhor, que estarei lendo o sermão que o Teu ministro escreveu, exponda a Tua palavra, que eu não seja um empecilho, Senhor, na vida dos nossos irmãos. Que eu não seja um empecilho, ó Deus, na vida daqueles que ouvem o sermão lido. Mas que o Senhor possa me usar, ó Deus, como instrumento do Senhor, para a edificação do Teu povo. Pedimos, ó Deus, o Teu Santo Espírito, que o Teu Santo Espírito seja conosco neste momento. Em nome de Cristo Jesus. Amém. A carta que Judas escreve tem como destinatário os cristãos de um modo geral, aqueles que foram chamados e são santificados e guardados pelo e para o Senhor. O texto que acabamos de ler nos revela o propósito, a razão que levou Judas a escrever esta carta. Observem que ele expõe esses propósitos através de uma tríade. Primeiro, ele escreve para os encorajar a afirmarem sua fé. Segundo, alertá-los dos falsos mestres que se encontram entre eles. E por último, terceiro ponto, ajudá-los a identificar as falsas doutrinas que vêm sendo propagadas no meio deles. Como podemos ver novamente no texto, nas Escrituras Sagradas, o verso 3 e 4, o texto que nós acabamos de ler, Judas ele demonstra uma grande preocupação com a fé dos seus destinatários, a qual se encontrava em grave perigo. A situação era tão preocupante e urgente que foi necessário escrever-lhes, exortando-os a batalhar em defesa da fé que receberam. O tempo e o modo dos verbos que são empregados aqui nos mostram que Judas se viu obrigado a escrever essa carta para tratar de um assunto grave, de um assunto muito grave. Ora, Judas nunca teve intenção de escrever uma carta como essa. Na verdade, o que ele intentava era escrever inicialmente uma carta para tratar da fé de forma geral. Porém, foi compelido a mudar de planos devido à informação de que
uma heresia perniciosa estava se espalhando nas igrejas cristãs. E esse tipo de atitude, para muitos de nossa geração, parece ser exagerada. No entanto, a atitude do autor é a característica de um pastor que zela pela verdade de Deus e a saúde espiritual de seus irmãos em Cristo. Em tempos de negligência, tolerância e subjetividade, com todas essas coisas, as palavras de Judas são prementes. Por isso, ele os exorta a batalhar diligentemente pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. E a expressão aqui, meus irmãos, que ele utiliza, na verdade, um verbo, é extraída das competições atléticas e faz referência metaforicamente a um tipo de combate corpo a corpo, na defesa da fé. Ou seja, na defesa das verdades do Evangelho que lhes foram transmitidas pelos apóstolos. Logo, não se trata da confiança ou da segurança que o crente, como indivíduo, tem em Deus. Um argumento esse que é utilizado por muitos hoje em dia. Pois essa é uma fé subjetiva e, portanto, diferente da que o autor se refere aqui. Nessa passagem, a fé que Judas se refere é o corpo de doutrinas cristãs, ou seja, da fé objetiva, da fé que foi transmitida por Cristo aos apóstolos e dos apóstolos aos discípulos. E o pastor Payne vai dizer em um dos seus livros que essas são as únicas tradições imutáveis que os cristãos têm, que são as verdades do Evangelho. De fato, a passagem, de uma vez por todas, que nós lemos nos versículos anteriores, nos indica claramente que essas verdades são imutáveis. Não podem ser alteradas, não podem ser removidas ou adicionadas. O Evangelho é eterno, como diz lá em Apocalipse, no capítulo 4, no verso 6, porque Jesus Cristo, o centro do Evangelho, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como diz em Hebreus, capítulo 13, do verso 8. Os cristãos receberam a revelação de Deus, assim como os judeus foram confiados os oráculos de Deus, como diz em Romanos, capítulo 3, no verso 2. E Deus confiou a sua verdade a Jesus Cristo, e Jesus deu a verdade de Deus aos apóstolos, que por sua vez as entregaram aos crentes. E é por essa fé que Judas os exorta a batalhar. E isso significa esforçar-se sem qualquer distração para alcançar um alvo. Significa abnegação a fim de transpor obstáculos, evitar perigos e, se necessário, aceitar o martírio. Portanto, meus irmãos, eles devem se esforçar para propagar o Evangelho e derrotar a heresia dos falsos mestres. Meus irmãos, Deus entregou ao seu povo um corpo reconhecido de doutrinas acerca de seu Filho, e se os cristãos se alimentarem dele, serão nutridos e fortificados. Mas se o rejeitarem ou negligenciarem, perecerão. O ensino apostólico que foi registrado nas Escrituras é normativo para o povo de Deus e é a marca do cristianismo autêntico e não pode ser vilipendiado por qualquer moda teológica que atualmente esteja em voga. Toda e qualquer doutrina que vá além do que ensinam as Escrituras devem ser rejeitadas. Abram comigo, por favor, a sua Bíblia em 2 João. Capítulo 1, do verso 9 a 10. Ou melhor, verso 9 a 10. 2 João, verso 9 e 10. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo,
esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Verso 10. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Isso nos mostra a importância do ministro da palavra e dos sacramentos na igreja. Aquele que tem como principal tarefa alimentar o povo com a palavra viva de Deus, tanto no dia do Senhor como em outras ocasiões. O pastor deve pregar e ensinar fielmente as Escrituras, como diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Ele deve proclamar o evangelho que conduz pecadores a Cristo, o evangelho que fortalece os crentes na fé, que chama o povo ao arrependimento. O pastor deve suplicar em favor dos crentes e instá-los a reconciliar-se com Deus, pois, como diz Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 20, ele é embaixador em nome de Cristo, através de quem o propósito de Deus nos exorta. Meus queridos irmãos, essa é a tarefa do ministro da igreja, administrar os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. É o seu papel aconselhar, exortar e encorajar os crentes a lutarem pela fé que, de uma vez por todas, foi confiada aos santos. É seu dever procurar manter a ordem, a paz, a disciplina na igreja. Ele se opõe a qualquer um que, através de discursos falaciosos e viver impiedoso, queira desviar os crentes ou dividir a igreja de Cristo. E esse ministro, juntamente com os presbíteros eleitos, é o guardião, são os guardiões das muralhas de Sião, como diz lá em Salmos, no capítulo 122, versos 7 e 8. Então, cabe a ele promover o bem-estar do povo de Deus, zelando pela paz, a unidade e a vida piedosa. E essa tarefa nunca é fácil, ao contrário, é custosa e, por vezes, agoniante, pois o custo de se opor à moda, de se opor ao barateamento do cristianismo, ao secularismo, que se resume à prática de cunho social, sem um relacionamento vibrante e vital com a pessoa de Cristo, que inflama, revigora e permeia todos os aspectos da vida política, social e pessoal, é sempre muito alto. E esse era o risco que corriam os crentes e que fez Judas escrever essas coisas. Veja o que ele diz no verso 4. Abra novamente a palavra de Deus em Judas, no verso 4. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Como pastor e mestre, Judas observa o desenvolvimento de algo perigoso dentro da igreja. Ele sente que precisa alertar os membros a prepararem-se e fazerem oposição àqueles que se introduziram na comunidade cristã com vistas, ou melhor, interesses espúrios, interesses demoníacos. Observe o contraste que o autor estabelece ao utilizar os termos certos homens para os contenciosos e o termo amados, para referir-se aos crentes no verso 3. Judas, assim como Paulo, adverte os Gálatas a se prevenirem contra os falsos irmãos, como está lá em Gálatas, capítulo 2, verso 4. Adverte os seus leitores a se oporem aos homens ímpios, como também o faz Pedro em sua segunda epístola, ao advertir os crentes a tomar cuidado com os falsos mestres que entraram na comunidade e que, em segredo, ensinam doutrinas perniciosas, como está lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. E aqueles que promovem divisões e contendas, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 18. Vejam, duas coisas precisam ser ditas aqui. A primeira, Judas não afirma que esses homens ímpios pertencem à comunidade cristã, mas que se infiltraram furtivamente. Segundo ponto, que estes eram desonestos,
e em seus relacionamentos. Camuflavam os seus reais propósitos com mentiras. E não se engane, meus irmãos. O fim último de todo falso mestre é destruir a igreja de Jesus Cristo, e o fazem disseminando discórdias entre uns aos outros, principalmente contra a liderança da igreja, para o fim de mostrarem-se como a opção salvadora. A linguagem de Judas sugere que esses certos indivíduos eram profetas ou professores itinerantes, talvez com um grupo de seguidores. E o Novo Testamento apresenta muitos avisos aos crentes para evitarem ensinamentos estranhos de falsos mestres. Em Filipenses, no capítulo 3, no verso 2, Paulo vai dizer o seguinte: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Colossenses capítulo 2, verso 8, vai dizer o seguinte: cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Segundo Timóteo capítulo 3, o verso 6 a 8, vai dizer o seguinte: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas, sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, repróbrios quanto à fé. 1 João, capítulo 3, verso 7, vai dizer o seguinte: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Povo do Senhor, esses falsos mestres adentraram na igreja de maneira dissimulada, de modo indireto. Calvino diz que é de noite que Satanás semeia suas discórdias, enquanto os lavradores estão a dormir, a fim de corromper a semente de Deus. Evidentemente, as pessoas que Judas tem em mente não apresentaram as novas opiniões imediatamente, não apresentaram suas novas opiniões imediatamente, de forma aberta e franca perante a igreja quando chegaram, mas se deixaram acolher como irmãos autênticos para aos poucos granjear influência e fazer propaganda das suas concepções. E como genuínas raposas, lobos devoradores, tomaram de assalto as ovelhas do rebanho de Deus. Talvez venham em parte da própria igreja, e vale para eles o que João viu em 1 João capítulo 2, verso 13. E Paulo referiu em seus discursos aos anciãos de Éfeso, em Atos capítulo 20, do verso 29 a 31, que diz assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de administrar com lágrimas a cada um. A princípio, aquilo de que essas pessoas precisam ser acusadas é expresso em uma frase fundamental e sumária: são ímpios e, como chama João, anticristos, pois se opõem à obra que Cristo realizou. Cristo juntou para si, eles procuram espalhar para juntar para si mesmos. Um ímpio, irmãos, é uma pessoa que vive de forma impiedosa. Observem que a acusação contra sua forma de viver por parte de Judas é justamente essa: pervertem a graça de Deus em devassidão. Povo do Senhor Jesus Cristo, cuidado,
Pois esses falsos mestres não são ateus. Não se enganem. Por vezes, eles até confirmam, do seu modo, é claro, a mensagem da graça de Deus. O que acontece, porém, da parte deles, é uma perversão dessa mensagem. Algo que ela, aliás, sempre está sujeita. Vejam, Paulo formulou essa perversão e distorção interpretativa de forma áspera em Romanos 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Também fez contra os apóstolos da liberdade em Corinto, com o lema, todas as coisas me são lícitas. Em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Considerando que a realização plena da vida acontece somente pela graça, somente pela fé, sem obras, justamente no fato de que a vida corporal, em especial na esfera sexual, estava entregue ao inteiro dispor do ser humano. Judas constata com flagrante dureza que todas essas ideias representam uma perigosa perversão da graça de nosso Deus. Certamente, Ele é nosso Deus. O Deus que se volta para nós com toda a sua maravilhosa graça. O mesmo Deus do qual Hebreus, capítulo 12, do verso 29, afirma expressamente que também é um fogo consumidor. Todavia, não esqueçam, o Senhor não deixa de ser santo, nem de odiar o pecado em sua graça. E é por isso, meus irmãos, que a sua graça não propicia liberdade para o pecado, mas decididamente liberdade do pecado. Ela realiza isso ao vincular Jesus Cristo, que carregou e expiou o nosso pecado, e nos remeter, assim, igualmente a Ele como nosso Senhor. A graça de nosso Deus não nos liberta para uma liberdade em que não há Senhor e, consequentemente, presunção autocrática, mas nos deixa livres para a entrega ao senhorio de Jesus Cristo. Por isso, aqueles que pervertem a graça de Deus renegam simultaneamente ao único e soberano, o nosso Senhor Jesus Cristo. Não constitui diferença significativa se vermos no único soberano a Deus, o Pai, distinguindo do nosso Senhor Jesus Cristo, ou se sintetizamos os dois títulos, designando a Jesus como nosso único soberano e Senhor. Em 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, o termo despostes é inequivocamente relacionado a Jesus Cristo. É algo que também terá de ser ponderado aqui. A essência é se reconhecermos voluntariamente nossa subordinação a esse soberano e Senhor, com gratidão, ou se negarmos e nos esquivarmos dele. Novamente, não está tanto em questão uma negação intelectual, dogmática, mas muito mais a negação do senhorio de Jesus na prática da vida vivenciada. E é por isso que Judas diz que estes foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Sobre essa oração, há vários comentaristas que divergem quanto ao significado dessa expressão. Há os que defendem haver um paralelo entre Judas e a segunda carta de Pedro, que faz com que um dos autores tenha recorrido ao outro quando escreveram suas respectivas epístolas. Isso faz com que essa profecia tenha sido cumprido agora. Já outros pensam que ele se refere a exemplos típicos do pecado e de sua condenação na história da antiga aliança. Se isso fosse verdade, há muito tempo teria sido anotada de antemão na Bíblia a sentença dos atuais falsos mestres. No entanto, Judas não diz que sentença e juízo foram anotados para os hereges. Mas, pelo contrário, ele diz que os próprios hereges, há tempo, já estariam anotados para a sentença. Ora, tanto no Antigo como no Novo Testamento, as predições divinas são ilustradas por meio das anotações em livros,
Logo, o que Judas faz aqui com essas palavras é fortalecer a igreja na luta contra os hereges. Deus conhece esse pessoal, meus irmãos, e já os anotou há tempos em seu livro, precisamente para essa sentença. Saibam disso, esses pecadores, cujos nomes estão na lista, são homens que foram marcados para a condenação. Em 2 Pedro, capítulo 2, verso 3, o apóstolo dá credibilidade a esse texto. Ele escreve sobre os falsos mestres e diz para eles: o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Essa é uma conclusão bastante assertiva, uma vez que esses certos indivíduos eram ímpios, que transformaram a graça de Deus numa permissão para a imoralidade e perversão da verdade, para atender às concupiscências de seus corações. E como eles fizeram isso? Transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negando o único soberano Senhor, Jesus Cristo. Vejam, sobre isso temos alguns pontos importantes a destacar aqui. Primeiro ponto, Judas não diz que esses homens são ateus. Ele diz que eles entraram na igreja cristã sorrateiramente ao reconhecerem a existência de Deus. De outro modo, teriam sido impedidos de participar. Mas sua conduta pessoal demonstrava iniquidade, pois esses homens pensam que a graça de Deus lhes permite entregar-se à liberdade sexual desenfreada. Segundo ponto, eles distorceram o conceito da graça. A palavra graça aqui significa o amor perdoador de Deus, através do qual o pecador recebe liberdade para servir a Deus e expressar sua gratidão. Os falsos mestres, porém, ensinavam os cristãos a usarem essa liberdade não para honrar a Deus, mas para satisfazer suas paixões, principalmente as sexuais, pervertendo assim os ensinamentos da palavra de Deus ao se entregarem a uma vida de impureza sexual. E o termo libertinagem é usado por Pedro para descrever a conduta homossexual vergonhosa dos sodomitas. O terceiro ponto aqui é que negaram o senhorio de Cristo. Judas diz: negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Essa é a segunda característica dos hereges. Exceto pela descrição de sua conduta, Judas não oferece mais nenhuma informação sobre como negam a Jesus. O grego indica que essas pessoas ímpias estão constantemente renunciando à autoridade divina de Jesus Cristo, que tem soberania absoluta sobre todas as áreas da vida. O teólogo holandês do século XIX, Abraham Kuyper, afirma sem rodeios: não há uma polegada sequer de todas as áreas da vida sobre a qual Cristo não tenha dito: esta me pertence. E a expressão soberano normalmente descreve Deus no Novo Testamento, mas neste versículo Jesus é chamado de soberano e Senhor. Alguns manuscritos e pelo menos 2 traduções trazem o texto e negam o nosso único Senhor Deus e Senhor Jesus Cristo. Esse texto declara unanimidade ao conferir soberania tanto a Deus, o Pai, quanto a Jesus. Porém, os melhores manuscritos não têm a palavra Deus e os tradutores preferem o texto mais curto. Devemos aplicar, então, uma regra gramatical aqui, pois no grego apenas um artigo definido precede os pronomes soberano e senhor. E a regra diz que quando um artigo controla 2 substantivos, o autor se refere a uma pessoa. Isso significa que Judas indica uma pessoa e não 2. Ele chama Jesus Cristo de nosso único Salvador e Senhor e revela que não podemos ter qualquer outro mestre além de Cristo. Meus irmãos, o texto de Judas
pregado essa noite para nós nos traz implicações diretas para a vida. E as aplicações são as seguintes. A primeira aplicação para nós. Primeiro ponto. O texto nos ensina que entre as muitas pessoas maravilhosas que entram pelas portas da igreja a cada ano, algumas fariam mais mal do que bem, e precisamos compreender isso. Algumas pessoas que entram pelas portas da igreja a cada ano, algumas fariam mais mal do que bem, e precisamos compreender isso. No começo sempre parecem ser as mais agradáveis possíveis, mas as ocultas não creem na autoridade das Escrituras ou na exclusividade da salvação em Cristo pela fé. São insubmissas às autoridades da igreja, sempre tecem uma crítica às costas, disseminam contendas por meio de fofocas, maledicências e mesquinharias, e vão assim de modo sorrateiro, inflamando, adoecendo toda a igreja. Vejam, nós acolhemos essas pessoas, muitas vezes por entendermos que elas precisam de Cristo tanto quanto nós, mas não deveríamos. Se já foram acolhidas e causaram problemas, não devemos permitir sua influência na igreja. Não devemos permitir que se arvorem entre nós com autoridade. Segundo ponto. O texto nos ensina que os céticos sempre serão capazes de apontar hipocrisia e inconsistência na igreja como desculpas para a sua rebeldia. Eles sempre fizeram isso e sempre o farão. Uma das razões mais estranhas para não seguir a Cristo é a seguinte: tenho visto pessoas na igreja que são hipócritas e com isso, e tomam isso como lógica. Então, você não vai seguir a Cristo porque algumas pessoas que dizem segui-lo são hipócritas. A existência do falsificado nunca é uma boa razão para rejeitar o genuíno. Pedro nos diz, essencialmente, claro que existem cristãos impostores, claro que existem mestres que fazem mais mal do que bem à igreja. Afinal, o que vocês poderiam esperar neste mundo caído? O que nós poderíamos esperar neste mundo caído? Cresçam. Irmãos, precisamos crescer. Não sejamos ingênuos. Não percamos o que é real simplesmente porque você viu o falsificado. Sigam a Cristo e esse crucificado. Não temam a homens, mas ao Senhor somente. Leiam, estudem, meditem, conheçam o seu Deus, para que ninguém venha lhe enredar com seus falsos deuses. E se há dúvidas, se há questões, problemas, procurem o seu pastor, procurem os seus presbíteros, vão até a liderança que Deus constituiu sobre vocês. Procurem o conselho da igreja. Lembrem-se do que diz o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta de número 45. Cristo exerce as funções de rei, chamando do mundo um povo para si, dando-lhe oficiais, leis e disciplinas para visivelmente o governar, dando a graça salvadora aos seus eleitos, recompensando a sua obediência e corrigindo-os por causa dos seus pecados, preservando-os por causa de seus pecados, preservando-os e sustentando-os em todas as tentações e sofrimentos, restringindo e vencendo todos os seus inimigos e poderosamente dirigindo todas as coisas para a sua própria glória e para o bem do seu povo, e também castigando os que não conhecem a Deus nem obedecem o Evangelho.
Que o Senhor, meus irmãos, se apiede de nós e nos salve de todos esses males. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como ficar de pé, Senhor, diante de tão poderosa palavra? Como não nos despertar diante da tua alta voz? Senhor, não permita que eu e minha casa sejamos pedras de tropeço na tua igreja. Não permita que nós, membros de uma igreja local, servos de Cristo, ou pelo menos dizemos isso com a nossa boca, não permita, Senhor, que venhamos ser usados por Satanás para causar contendas, rachas, intrigas, mentiras. Não permita, Senhor, que emprestemos a nossa língua para ensinar de forma equivocada, a compartilhar mentiras e enganos contra o Senhor e contra o nosso próximo. Senhor, nos desperta para isso. Se até então, ó Deus, estávamos andando nestes caminhos, cedendo os nossos ouvidos, cedendo o nosso tempo, cedendo a nossa língua para o mal, contra o Senhor e contra o teu próximo, contra o nosso próximo, Senhor, tem misericórdia de nós. Não deixe, Senhor, que sejamos encontrados como aqueles infiéis que são descritos aqui na tua palavra. Senhor, não queremos ser vasos de desonra. Não queremos ser pedras de tropeço para o escândalo na tua igreja. Não queremos ser aqueles que buscamos autoridades para nós mesmos, tentando de forma pervertida buscar uma autoridade que não nos foi dada, para o ensino e a instrução e aconselhamento dos nossos irmãos, sem o consentimento, o conhecimento e o acompanhamento daqueles que o Senhor nos deu como ministros na tua casa, como oficiais que cuidam da ordem, da disciplina na igreja. Não permita que venhamos tomar o lugar, ó Deus, daqueles que o Senhor levantou como mãos de misericórdia na nossa casa, como os nossos diáconos. E trazendo para nós mesmos, ó Deus, toda a glória devida. Mas que possamos nos encontrar, Senhor, fiéis ao Senhor, reconhecendo o nosso papel, a nossa posição como servos do Senhor, como um povo que manifesta a obediência do Senhor, ao Senhor, às autoridades que lhe foram concedidas. Povo que amam a verdade, um povo que vive a verdade, um povo que trabalha pela verdade e, se for o caso, que até vire e marchem a Deus pela verdade. Um povo que vai lutar para a preservação da paz no meio da congregação. Um povo que vai trabalhar, ó Deus, e dar todos os seus esforços para que este lugar e a nossa casa seja verdadeiramente um pedaço dos céus. Seja conosco, Senhor, se nós choramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, fiquemos em pé em resposta à palavra pregada nessa noite. Cantemos o Salmo primeiro.